Bom, o ano mal começou, mas já temos uma pesquisa eleitoral fresquinha, de olho na disputa pela presidência da República em outubro. E Lula continua favorito, lidera os 7 cenários avaliados pela Quest. Flávio Bolsonaro se consolida como uma opção para a direita e é o segundo mais citado nas sondagens de intenção de voto para o primeiro turno. Mas, por outro lado, nas simulações de segundo turno, a situação muda um pouco. Lula ainda vence em todos os cenários analisados, mas Tarcísio é quem vende a derrota mais caro e tem o melhor desempenho individual. Então vamos acompanhar alguns desses cenários juntos. Lula contra Flávio Bolsonaro, o presidente tem 45% das intenções de voto contra 38% do senador, né, em 7 pontos percentuais. Aqui haveria o menor patamar de indecisos, apenas 2%. Já Lula contra Ratinho Júnior, o petista tem 43% contra 36% do governador do Paraná. E mais um cenário para a gente avaliar, Lula, o presidente, né, venceria o governador goiano por 44% a 33%, Lula contra Ronaldo Caiado. Já na avaliação de Lula contra Zema, esse é o cenário mais fácil para Lula, que venceria o mineiro por 46% a 31%. Quando a gente faz uma outra análise de Lula contra Tarcísio de Freitas, aqui seria a vitória mais apertada, né? Com o melhor desempenho da direita, o presidente teria 46% contra 39% do governador paulista. Bom, para começar, Deise, eu vou perguntar para você. Pensando nesse último cenário que a gente viu de Tarcísio, Lula e Tarcísio, você acha que, de certa forma, ele perdeu o timing? Danúbia, não, eu não acredito que tenha perdido o time. O que eu acho que acontece? Obviamente, a gente tem um cenário aqui em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda detém o maior capital político da direita no Brasil, ele transfere esse capital para o filho dele, o Flávio. Então, como é uma transferência de capital político muito forte, é normal que a gente veja o Flávio tão bem nas pesquisas de intenção de voto. Mas tem um ponto que eu considero fundamental aqui. A última eleição presidencial, ela foi uma eleição onde a pauta ideológica ela veio muito forte, porque a gente tinha aquele questionamento ideológico, PT contra a direita, uma questão moral e cultural muito forte. Só que agora a gente tem outro cenário. A gente tem aí um cenário de 4 anos de mandato do presidente Lula. Então, essa eleição ela vai ser uma eleição que vai abordar gestão. Então, o outro candidato ele vai ter que ter algum componente de gestão para mostrar. E é por isso que essas pesquisas que nós vimos agora, elas mostram o Tarcísio com mais vantagem no segundo turno, porque ele tem a questão da gestão que deve entrar em competição com o presidente Lula. E é aí que eu acho que o Flávio perde o timing, o Flávio perde a força. Tem muito ainda para a gente ver até a indicação realmente do nome da direita, né? Se serão vários nomes, se vai ser só o Flávio ou se entra o Tarcísio de vez. Mas eu penso que para a direita seria melhor entrar um nome que tivesse um retrospecto de gestão para contrapor o presidente Lula nessa eleição, pelo menos. Mas, Deise, você acha que a gente não tem também ainda um componente ideológico? Acho que isso não sai nunca de... Não sei, achei bem interessante sua colocação, mas acho que nunca isso saiu no Brasil. Se a gente tem Lula de um lado e quem quer que seja da direita de outro, acho que isso nunca sai de pauta, não vai. Né? Tanto é que a gente fala muito, e tem vários livros, até um livro bem importante que fala sobre isso, que é a Biografia do Abismo, que fala que a questão da polarização no Brasil ela está solidificada. Acabou, não tem mais essa questão. É óbvio que o componente ideológico vai entrar. Mas aí tem uma questão até sociológica que a gente avalia muito, que é assim... Você teve, na última eleição presidencial, uma questão carismática muito forte. Sim, Lula e Bolsonaro. Essa questão carismática, na política, historicamente, ela precisa de uma transição para racionalidade. E foi isso que o Lula fez. O Lula saiu daquele carisma da última eleição e veio para a racionalidade. Então, o candidato da direita, ele precisa fazer esse mesmo movimento para ter elementos para contrapor. É um concreto contra concreto. Exato, agora, né? Exatamente. Não são só questões. Me fiz inteligível, então é isso. Eu vou chamar a Laura para essa conversa também, Laura, porque a gente não tem proposta ainda para analisar, né? A gente só tem nomes nesse momento. Sim, nós não temos propostas ainda, a gente tem possíveis nomes também que ficam aí rondeando aí para a gente poder tentar entender
quem que pode ser, né, os futuros fortes candidatos. Eu ainda vejo que é cedo para a gente conseguir ter alguma constatação de fato, mas eu concordo bastante com a colocação da Daisy, de que eu vejo que agora a cobrança vai ser por talvez uma gestão mesmo, pensar em resultados, vão querer pensar também no como que está o cenário econômico e político, não apenas a nível nacional, mas eu vejo que a pauta dos impactos internacionais na nossa economia tem trazido uma relevância absurda nesse último ano. E eu vejo que o Lula, de forma muito ali estratégica, ele tem se posicionado muito em relação a isso, tanto de ele coloca um pezinho na direita, um na esquerda, ele negocia com a direita, ele vai lá e fala que é um apoiador da esquerda. Então eu vejo que até nesse ponto o Lula também já percebeu de que ele tem que estar muito antenado. Eu acredito que essa questão das pautas internacionais também vão começar a tomar ali um certo protagonismo que não se tinha anteriormente e agora já começa a fazer parte das rodas de conversa dos cidadãos brasileiros comuns. Eu quero concordar com a Laura nisso, porque a gente já vê esses temas internacionais aparecendo desde 2018. Então, só que o problema é que eles são muito rasos. Infelizmente, a discussão ela é muito rasa. Então fica aqueles que apoiam os Estados Unidos, aqueles que apoiam Venezuela, e agora ainda mais com essa atual intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, isso é introjetado na política doméstica brasileira. Então nós vemos aqueles que apoiam um lado, apoiam o outro, isso com candidatos políticos brasileiros usando bandeiras literais, bandeiras de países em manifestações. Então a gente vê bandeiras de Israel em manifestação de candidatos da direita, bandeiras da Palestina com candidatos da esquerda. Então eu acho que concordo com a Laura, eu acho que esse tema vai sim continuar sendo discutido e vai aumentar no debate político, mas infelizmente na polarização. Agora a gente separou um trecho do Flávio Bolsonaro, vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que o resultado ainda não reflete bem a realidade, não é o que as nossas pesquisas internas estão mostrando. Não existe aquela distância entre eu e o Lula que a Quest mostrou no nosso acompanhamento, mas isso pouco importa. E graças a Deus, até as pesquisas como a Quest mostram um crescimento gigantesco, rápido, consolidado, não apenas com o eleitorado que se diz bolsonarista, mas inclusive com o eleitorado que se considera nem de esquerda e nem de direita. E isso para mim eu acho que é importante, esse é um dos objetivos, é mostrar, né, que o Flávio Bolsonaro está ali realmente disposto a não apenas falar da boca para fora, mas praticar uma união, porque é isso que vai tirar o Brasil de ir para o caminho das trevas com o atual governo. Deise, eu queria conversar com você, porque pensando na proximidade de Flávio, Eduardo Bolsonaro com Donald Trump, isso pode ajudar, pode atrapalhar? De que forma você avalia que eles vão, de certa forma, utilizar essa proximidade? Olha, essa proximidade agora ela teve aí uma pausa, né? Ela estava mais forte no ano de 2025, inclusive alguns representantes, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro utilizaram bastante, mas fato é que agora o Trump, inclusive, fez alguns acenos ao presidente Lula, então eu acredito que essa pauta especificamente, se ela aparecer, como meus colegas falaram aqui, ainda é muito cedo para a gente definir pautas para as eleições, mas falando da relação com o Trump, se ela aparecer com esse desgaste, eu acredito que não vai ser muito positivo para a direita, não. A gente ainda tem algumas relações internacionais, diplomáticas, que precisam de respostas em relação aos Estados Unidos, tarifaço, visto, enfim, até para a gente poder ter uma noção de como que isso vai aparecer no debate eleitoral, mas por enquanto não seria positivo para a direita, não. Bom, a gente segue nesse assunto porque a direita ainda segue bem dividida, né, com atritos constantes, enquanto Flávio vai ali se consolidando como uma alternativa eleitoral. Chamou a atenção nessa semana as manifestações de duas mulheres. Michele Bolsonaro, que republicou um vídeo de Tarcísio em que ele adota ali um tom de pré-candidato à presidência. E aí, horas depois, a primeira-dama do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, fez um comentário em uma postagem, né, de Tarcísio, abre aspas, nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. Bom, para conversa agora, eu vou chamar a Laura. Laura, o que você acha? Porque, além disso, teve uma curtida da Michele Bolsonaro nesse post de Cristiane Freitas.
Foi interessante esse posicionamento e é bastante oportuno essa fala do CEO. Por quê? O que é um CEO? Ele é um diretor executivo de um negócio. Então, essa ideia de trazer uma mentalidade da iniciativa privada para uma gestão pública. Então, eu vejo que essa movimentação é bastante interessante, até que tenha tido ali a curtida da Michelle, né? A gente nunca sabe de fato quais são as conversas que acontecem nos bastidores, mas voltamos até ao que foi trazido no início aqui da nossa conversa, de que é começar a distanciar tanto uma vitória com base no carisma e começar a olhar para um pouco uma vitória com base no pensamento de gestão. Até porque, em questão de figura carismática, o Tarcísio ele não é considerado uma figura, um ícone de carisma em relação ao público em nível nacional. Mas quando se trata com essa ideia de talvez ser o cara do negócio, aí começou ali a ele ter vantagem no discurso.